Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCon. Mas o que é mesmo o AlphaCon? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCon, com os cursos do AlphaCon, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do AlphaCon, dentro das nossas redes sociais e óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do AlphaCon, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Bem, meu amigo, vamos trabalhar agora o assunto de progressão aritmética, falando da continuidade da aula passada, que a gente trabalhou já a base da progressão aritmética. Agora a gente vai explorar um pouco mais a questão da soma da progressão aritmética. Vamos falar de termo médio e vamos falar de soma de uma progressão aritmética. Bom, você já viu anteriormente que a progressão aritmética, vem comigo aqui, ela é uma sequência em que você, deixa eu colocar aqui bonitinho aqui, progressão aritmética. Então, a famosa PA, tá certo? Então, sempre que a gente falar de PA, a gente está falando de quê? Progressão aritmética. Tudo bem? Então, seguinte, quando você tem uma PA, uma progressão aritmética, você vai somando constantemente o mesmo número. 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14 e aí por diante, tá? Então você vai somando constantemente. Nesse caso, eu fui somando constantemente 3, mais 3, mais 3, mais 3. Veja que eu fui sempre somando o mesmo número. Para ser uma PA, eu tenho que somar constantemente o mesmo número. Não pode fazer assim, mais 1, depois mais 2, depois mais 3, depois mais 4. Tem lógica? Tem, mas não é uma PA. Para ser PA, eu tenho que somar a mesma coisa. Tudo bem? Isso a gente já tinha visto anteriormente, não é isso? Nós vimos a questão do termo geral. O AN, quer dizer, um termo qualquer, é sempre igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu posso escrever qualquer termo em função do A1 e da razão. Tranquilo. Por exemplo, nessa sequência aqui, se eu quisesse descobrir, por exemplo, me diga quem é o A21.
Quer dizer, esse aqui é o A1, A2, A3, A4, A5. Se eu continuasse essa sequência, lá na frente você vai ter um AN, que é um termo genérico. E eu peço para você encontrar o A21, ou seja, quem estará na posição de número 21. Quem é o A21? O A21 é o A20 mais o A20 mais a razão. Veja que do 20 para o 21 tem um R, ó. Mas eu não tenho quem é o A20. Pedro, mas eu posso dizer que o A21 é o A11, olha só. Do 11 para o 21 faltam quantos? 10R. Mas acontece que eu não tenho o A11. Eu posso escrever o A21 como sendo o A5. Veja que do 5 para o 11 faltam quantos? 16R. Eu tenho que somar mais R, mais R, mais R 16 vezes. E veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu tenho quem é o A5 e a razão que é 3. Posso. Mas em geral, nós escrevemos sempre em função do A1 e da razão. Ou seja, o A21 é o A1 mais 20 vezes a razão. Então, para eu chegar do 1 para o 21, faltam 20 vezes a razão. Ó. Do 1 para o 21, faltam 20 vezes a razão. Por isso que o A1 mais 20R é igual ao A21. Então, eu posso escrever isso como chamar isso de termo geral da progressão. Bacana? Então, relembrado os pontos chaves que nós vamos precisar nessa aula para que você possa acompanhar. Eu vou falar de uma coisa interessante que eu chamo de termo médio, tá? Termo médio. O que é o termo médio? O termo médio é um termo que ele fica bem no meio, como o nome já sugere, é um termo que fica bem no meio entre dois outros termos. Por exemplo, se eu tenho aqui uma PA e eu tenho os números 2, 5 e 8. Veja bem, 2, 5 e 8. Qual é o termo médio? Qual é o termo que está bem no meio dessa sequência? É o 5. Concorda comigo? Mas o que é interessante é que esse 5 que está bem no meio, o legal é ver que ele é a média desses dois da ponta. 2 mais 8, ó. 2 mais 8. 10. 10 dividido por 2. 5, que é o termo do meio. Se eu tenho, por exemplo, 2, 5, 8 e 11. Nesse caso, não existe termo médio, ó. Quando eu tenho um número par de termos, eu não tenho o termo médio. Porém, essa soma 2 mais 11, 13, dividido por 2, 6,5, ele tem um significado. Guarda isso, viu? Tem um significado. Não é o termo médio porque ele não existe, mas ele é a média dos termos. Então, se eu somasse 2 mais 5 mais 8 mais 11 e dividisse por 4, dava exatamente essa média, 2 com 11 dividido por 2. Então, a média de todos os termos da PA é exatamente igual ao termo, a média dos termos, que é só pegar o primeiro mais o último, soma e divide por 2. 2 mais 11, 13, dividido por 2, 6,5. Pois 6,5 é a média de todos. Se eu colocar, por exemplo, mais aqui o 13, o que é que vai acontecer? Opa, o 8, ele é o termo médio, porque ele é o termo bem do meio, mas ele, além disso, ele é a média dos termos. Se você somar 2 mais 5 mais 8 mais 11 mais 13, sabe quanto é que vai dar essa soma? 40. E 40 dividido por 5? 8. Mas veja bem, 2 mais 13. 2 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Se você for ver, opa, peraí. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Botei aqui, foi 13, né? Por isso que estava dando errado. Aí aqui vai ser 14. Agora veja, 2 mais 14, 16.
16 dividido por 2, 8. Olha que lindo. Então, sempre, se você pegar os dois termos extremos, olha só, 2 mais 14, 16. Dividido por 2, claro, 8, que é o termo do meio. Bem do meio. Agora, o interessante é que isso aqui vai ser sempre a média dos termos equidistantes. Por exemplo, se você pegar o 5 e o 11, a média também vai dar quanto? 5 mais 11, 16, dividido por 2, 8. 2 com 14, 16, dividido por 2. Agora, se eu fizer 14 mais 3, 17, veja que agora, com 6 termos, não existe mais o termo do meio, mas existe a média dos termos. 2 com 17, 19. 19 dividido por 2, 9,5. Ou seja, 9,5 não seria o termo médio, mas seria a média dos termos. 9,5. Ou seja, se você somar esses 6 números e dividir por 6, vai dar a média 9,5. Bom, o que mais? E se eu colocar mais um aqui só para a gente finalizar? 20. Veja bem, agora nesse caso, o 11 é o termo que fica bem no meio entre os dois, ó. É o nosso termo médio. E esse termo médio, ele é exatamente a média dos dois da ponta. Veja bem, 2 mais 20, 22. 22 dividido por 2, 11. Então, veja só, se eu pegar a média desses dois da ponta. Mas se eu pegar a média desses dois, também vai dar 11. Se eu pegar a média desses dois, também vai dar 11. Então, ele é sempre a média dos termos equidistantes. Então, generalizando, quem seria o termo médio? É só pegar o primeiro termo mais o último termo, somar e dividir por 2. Mas lembrando que só vai existir o termo médio em si quando eu tenho um número ímpar de termos. Se eu tiver um número par de termos, eu não tenho o termo médio. É preciso ter um número ímpar de termos. 3, 5, 7, 9 termos para poder existir o termo médio. Porém, esse termo médio, ele também é a média dos termos. Ele é também a média dos termos. Então, esse termo médio, ele também funciona como se ele fosse a média dos termos. Então, falou aqui de termo médio, nós estamos falando também de média dos termos. Só que a média dos termos é para qualquer PA, seja um número ímpar de termos ou um número par de termos. Bom, até aqui tudo bem. Só que o que eu queria mostrar para você é isso daqui, ó. Esse que é o grande lance. A soma dos termos da PA. É a soma dos termos da PA. O que acontece? Quando você quer a soma dos termos, veja bem, se eu colocar 2 mais 5 mais 8, veja que 2 mais 5 mais 8, a soma está dando 15. Só que essa soma é a mesma. Quem é o termo médio dessa PA? 2, 5, 8. Quem é a média? 8. Então, quem é a média aqui? 5. Então, em vez de eu somar 2 mais 5 mais 8, é o mesmo que somar 5 mais 5 mais 5. Se eu tivesse 2, 5, 8, 11, 14. Quem é o termo médio aqui? O termo médio é o 8. Então, o que acontece? Veja que esse termo da ponta com esse, ó, 2 com 14, dá 16. Então, é o mesmo que somar 8 mais 8. Veja que o 5 e o 14, 5 e o 11, somando dá 16. Ou seja, o mesmo que 8 mais 8. E aqui o 8 do meio. Ora, então, ao invés de eu somar uma PA, 2 mais 5 mais 8 mais 11 mais 14, é a mesma coisa que eu descobrir quem é o termo médio. Quem é o termo médio? O termo que está bem no meio? 8. E aí eu pego esse 8 e multiplico pelo número de elementos que eu tenho. Ó. 8 vezes 5. Quanto é 8 vezes 5? 40. Por quê?
Porque o termo médio é a própria média dos termos. Então, em vez de eu somar 2 mais 5 mais 8 mais 11 mais 14, é o mesmo que somar 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Como se eu substituísse todos os termos pelo termo médio, que é 8. Olha que legal. E aí é que vem a grande sacada que eu quero que você preste atenção comigo. É agora o momento chave, até é o plot twist da nossa aula. Preste atenção. A soma dos termos, né? Você sabe o que é o plot twist? É o momento de virada, quando você tem um filme, isso é um termo cinematográfico, quando você está assistindo um filme, que tem aquele momento chave que o filme dá uma virada, que dá aquela sacada assim, que você... Caramba, agora que eu entendi toda a história. Pronto. Isso é o plot twist do filme, né? É o ponto de virada, é o ponto alto, onde tudo se transforma a partir daquele momento, tá bom? Então, é o nosso plot twist, olha só. Então é o seguinte, veja que se eu pegar o primeiro termo, mais o último termo, somar e dividir por 2, eu vou ter o quê? O meu termo médio. E o meu termo médio é igual à média dos termos. Então, o que acontece? Se eu pegar esse termo médio e multiplicar pelo número de termos, eu vou ter o quê? A soma. Por isso que a fórmula da soma de uma PA, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A soma de uma PA, o que é a soma da PA? É só você pegar o primeiro termo mais o último, soma, divide por 2, porque isso é a média dos termos, pega esse resultado e multiplica por N, que é o número de termos. Aí muita gente ficava decorando, né? A soma dos N termos é A1 mais AN vezes N sobre 2, A1 mais AN vezes N, tentando decorar. Mas se você entender a lógica, fica super simples. Porque o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso. Ah, isso aí, garoto. Então vamos para alguns exemplos bem amarradinhos aqui sobre esse assunto para a gente poder fixar, porque matemática não se aprende passivamente. A matemática é necessário que a gente tenha exercícios para a gente poder compreender toda essa lógica. Mas são exercícios básicos para que você compreenda toda essa estrutura e, obviamente, a gente vai ter mais na frente uma série de questões bem legais para vocês. Então, agora é uma série de exemplos. Então, vem comigo na tela. Progressão aritmética. Então, a questão de número 1, ela diz o seguinte: determine o valor da soma 2 mais 5 mais 8 mais tararã até 200. Olha aí. O que eu preciso descobrir aqui? Veja que eu tenho o 2, que é o primeiro termo, e o 200, que é o último. Peraí, Pedro, lembrei de uma coisa. Se eu pegar o primeiro termo mais o último, somar e dividir por 2, 2 mais 200 vai dar 202. 202 dividido por 2, 101. Significa o quê? Em vez de eu somar 2 mais 5 mais 8 mais 11, em vez de eu ficar somando isso, se eu pegasse simplesmente 101, substituísse todo mundo por 101 e multiplicasse pelo número de termos, pronto. Eu tenho a soma dos N termos dessa PA. Verdade. Só está faltando quem? Eu descobri quantos termos tem essa PA. Então, eu não preciso decorar, eu preciso entender a lógica. Então, vem comigo aqui. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa solução bonitinha. Vou escrever com esse outro pincel que está mais bonito. Esse pincel aí está meio... Solução. Ó, agora que tá campeão. Então é o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho que descobrir o valor dessa soma. 2 mais 5 mais 8 mais tananã até 200. Tá subentendido que eu tenho somado daqui para cá mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tudo bem?
negócio é que eu não sei quem é esse rapaz aqui, qual é a posição dele. Ou seja, eu não sei quantos termos eu tenho. Pedro, na última hipótese, digamos assim, na pior das hipóteses, eu podia fazer assim, 2, 5, 8, 11, 14, 17, e aí ia fazendo de 3 em 3 até descobrir quando é que eu ia chegar no 200. Dava para fazer? Dava. Mas essa ainda não é a minha solução. Lembra que eu sei que o AN, que é o enésimo termo, é só pegar o primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes a razão, ok? O AN, que é o último termo, é 200. O A1, que é o primeiro termo, 2. Mais N, que é o número de termos, eu não sei, vezes a razão, que é 3. Pronto, tá simples aí, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. 200 é igual a 2 mais 3N, ó, vou desenvolver. 3 vezes N, 3N, e 3 vezes 1, 3. Então, menos 3. Então, vai ficar 3N é igual a 2 menos 3 dá menos 1. Esse menos 1 passa para cá e aí fica 201. Tudo bem? Então, o N é igual a 201 dividido por 3, que vai dar 67. Pedro, como é que você fez essa conta de divisão tão rápido? 201 dividido por 3. É porque eu fiz assim, ó, só por curiosidade. Vamos falar aqui, né? Para a gente não deixar no mistério. Como é que eu fiz de cabeça rápido 201 dividido por 3? De cabeça, eu pensei, bom, 180 dividido por 3, eu sei bem bonitinho, ó. Se for 180 dividido por 3, eu sei que daria 60. Porque se for, por exemplo, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, é muito fácil dividir por 3, vai dar 60. Então, sobrou 21. Então, em vez de eu dividir 210 por 3, eu fiz o quê? Eu peguei, separei 180, dividido por 3, eu sei que vai dar 60. E os 21 que sobraram, dividido por 3? Ah, agora é fácil. 7. 67 é a nossa resposta. Por isso que eu dividi 201 dividido por 3 e disse rapidamente que era 67. Beleza? Então, o que significa isso? Que eu tenho 67 termos aqui nessa PA. E se eu tenho 67 termos, nós sabemos que a soma desses 67 termos é só pegar o primeiro termo mais o último termo, que é 200, soma, divide por 2. Isso aqui não precisava nem escrever, eu estou escrevendo para ficar didático. Eu já faria só 2 com 200, 202, dividido por 2, 101, vezes 67. Então, o que eu tenho? Eu tenho que... O que é o 101? É como se eu pegasse todos esses números aqui, de 2 até o 200, eu substituo todos por 101. 101, 101, 101, 101, 101, todo mundo. É como se, em média, todo mundo fosse 61. Fossem 67 números, 101. Portanto, essa soma vai dar, olha só, 6.767. Olha que bacana. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Vem comigo aqui na tela. Portanto, a nossa resposta, olha só, é o item B de bola. Então, aqui, basicamente, refazendo a questão bem rápido, 2 mais 200, 202, dividido por 2, 101. Essa é a média. Então, é como se eu estivesse somando 101, mais 101, mais 101, como se fosse 67 números, 101. Ou seja, 101, que é a média, vezes 67. Portanto, 6.767. Legal? Vamos em frente. Qual a soma dos termos de uma PA, né? Qual a soma dos termos de uma PA cujo primeiro termo é igual a 4? O último termo é 46 e a razão é igual ao número de termos. Opa, peraí, vamos lá. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele disse que o primeiro termo, vamos interpretar a questão, ó. O primeiro termo é 4. Ora,
primeiro termo é 4, significa dizer que o A1 é igual a 4. Ele disse que o último termo é 46. Bom, o que é o último termo? Como eu não sei o número de termos, então o último termo é como se ele estivesse me dando o AN. Ele estivesse me dando o AN. O AN é 46. E ele disse que a razão é igual ao número de termos. Ele disse que a razão era igual ao número de termos. A razão é igual ao número de termos. O que ele está dizendo com isso aqui? Ele está falando que o R é igual ao N. Legal? Bom, então veja bem, eu tenho o AN, eu tenho o A1, e eu não tenho o N e o R, mas eu tenho uma relação entre eles, tá? Eu tenho uma relação entre eles. Vamos lá, vem comigo então. Então, olha só. Vamos fazer a nossa soluçãozinha aqui bonitinha. Eu sei que o termo geral, quem é o termo geral? AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tudo bem? Então, nessa questãozinha, eu sei quem é o AN, ou seja, o enésimo termo, eu sei que é 46. Eu sei que o primeiro termo, que é o A1, ele disse que era 4. Ele não me deu o N e não me deu a razão, mas disse que a razão era igual ao número de termos. Então, eu vou botar N de novo. Pronto. Agora, olha só o que eu vou fazer. Presta atenção. Uma sacada aqui bacana, um bizu aqui sensacional. Presta atenção. Eu não vou desenvolver isso. N vezes N e N vezes menos 1. Não vou fazer. Deixa guardado. Eu vou passar esse 4 para cá e vai virar 42. 46 menos 4, 42. É igual a N vezes N menos 1. Vamos lá, vamos entender. Em vez de eu desenvolver aqui e encontrar uma equação do segundo grau, eu quero que você entenda que N, quando a gente fala de N, N é um número de termos. E o número de termos é um número estritamente positivo, inteiro e positivo. Como é que eu vou ter um número negativo de termos? Ou como é que eu vou ter um número quebrado de termos? Olha, são 8,5 termos. Não existe. Ou eu tenho 8 termos ou eu tenho 9 termos. Então, o número de termos, preste atenção, o número de termos é um número estritamente inteiro e positivo. Ou seja, N e N-1 são dois números seguidos. Diz para mim dois números seguidos que eu multiplico e dá 42. De cabeça, bem rápido. Dois números que eu multiplico seguidos que dá 42. 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Então é claro que isso aqui é o 6 e esse aqui é o 7. Então, 6 vezes 7, 42. Isso aqui é 6 e isso aqui é 7. Então, sem a gente ter que resolver essa equação, você já pode garantir que o N é igual a 7. Então, eu tenho 7 termos na minha PA. Show de bola? Agora, lembre-se que a soma desses termos, a soma dos N termos, no caso, a soma dos 7 termos, é eu pegar o primeiro termo mais o último termo, soma, divide por 2 e multiplica por 7. Ou seja, eu vou pegar, ele quer a soma desses termos. Então, quem é o primeiro termo? Ele disse 4. Quem é o último? 46. Soma e divide por 2. 4 com 46, 50. Dividido por 2, 25. Só que são 25 termos, são 7 termos cuja média dá 25. É como se eu substituísse todo mundo por 25. Portanto, vai ficar 25 vezes 7. 25 vezes 7 vai dar 175. É a nossa resposta. É a soma dos 7 termos dessa PA. Olha que questãozinha bacana, que questão gostosa. Vem comigo aqui, portanto, vem comigo na tela. Resposta item A. Olha que bacana. 175.
e 5. Legal? Bom, vem comigo aqui. Querido, então é isso aí. A gente fecha aqui essa primeira parte dos blocos com relação ao assunto de progressão aritmética. Só uma última dica, só para a gente fechar. Sempre que ele te der 3 termos em PA, a última dica aqui para a gente fechar. Sempre que ele te der 3 termos em PA, como a gente acabou de falar que o termo do meio é o termo médio, sempre que ele dá 3 termos em PA, o do meio é sempre, obviamente, a média dos dois da ponta, ou seja, A mais C dividido por 2. Legal? Outra coisa interessante, sempre que ele disser assim, escreva 3 números que estão em PA, opte em fazer assim, você escreve o do meio chamando ele de X. Quem é que vem depois? X mais a razão. Quem é que vem antes? X menos a razão. Por que é interessante escrever assim? X, X menos R e X mais R. Por quê? Porque se ele disser, sabendo que a soma desses 3 números é 30, quando eu somar esse mais esse mais esse, o mais R com o menos R desaparece, e aí eu vou ter que X mais X mais X é 30. Aí eu encontro que o X é 10. Bem rapidinho. Então, quando ele der 3 números que estão em PA, você chama o do meio de X, quem vem depois X mais R, quem vem antes X menos R. É isso aí, para o alto e avante sempre. Vamos falar de progressão geométrica, a famosa PG. Bom, vamos falar de progressão geométrica da seguinte maneira. Quando a gente fala de progressão geométrica, a gente está falando de quê? De uma sequência, quando a gente fala de progressão geométrica, a famosa PG, você está falando de quê? Nós estamos falando de uma sequência em que você multiplica constantemente o mesmo número. Você multiplica constantemente o mesmo número. Por exemplo, você tem aqui o número 2. Aí você faz vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E aí vai. Essa progressão é o que a gente chama de uma progressão geométrica crescente. Ela é crescente? É. Mas o principal nome que a gente faz é o quê? Ela é divergente. O que significa divergente? Que ela vai se afastando do zero. E outra coisa, essa PG, ela tem uma razão. O que é a razão? A razão é o número que eu estou multiplicando cada termo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Sempre que uma PG ela é divergente, o módulo da razão dela tem que ser maior que 1. Por que o módulo da razão? Porque eu podia, por exemplo, multiplicar por menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Vezes menos 2, 8. Vezes menos 2, menos 16. Vezes menos 2, 32. Veja que eu teria o mais e o menos, o mais e o menos, o mais e o menos. Ele ia oscilando. Então a gente chama de uma PG oscilante ou alternada. Você vai ficar, os sinais é o mais e o menos, o mais e o menos, o mais. Então ela nem cresce nem decresce. Essa daqui está crescendo? Tá. Mas se a razão fosse menos 1, ela ia ser o quê? Ela ia ser oscilante. Mas seja oscilante ou crescente, nesse caso, se a razão, se o módulo da razão for um número maior que 1, eu digo que ela é divergente. O que é uma coisa divergente? Que ela está se afastando de um ponto. Por exemplo, vem comigo aqui, lá na física, quando você tem 2 tipos de lentes. Você tem a lente divergente e tem a lente convergente, né? Que é a lente de borda fina e a lente de borda grossa. Então, o que acontece? Quando os raios de luz batem numa lente convergente, os raios se aproximam para um ponto só. E quando ela é uma lente divergente, os raios vêm paralelos e eles batem na lente e eles se afastam
de um ponto comum, que é o foco da lente, não é isso? Ó? Pronto. Então aqui é uma lente convergente, que os pontos convergem para um ponto. E aqui é uma lente divergente, ó, que os raios se afastam desse ponto. Então, aqui é a lente convergente e aqui é a lente divergente. Isso também a gente usa no português, quando você diz assim, bom, os deputados estão votando sobre determinada pauta e eles estão convergindo para uma solução comum à situação. Estão convergindo, quer dizer, eles estão todos caminhando na mesma direção. Aí diz assim, olha, ou então o contrário, os deputados estão discutindo fortemente sobre o assunto, pois as suas opiniões estão divergindo cada vez mais. Estão divergindo, ou seja, cada um está indo num caminho diferente, estão se afastando de um ponto comum. Então são termos que a gente usa na física, são termos que a gente usa no português, mas são termos que a gente também usa na matemática. Então quando você tem uma PG divergente, significa que está se afastando cada vez mais do zero. Pedro, e como seria uma PG convergente? Você imagina que você tem o número 32, aí eu multiplico aqui por 1/2, vai para 16. Vezes 1/2, ele vai para 8. Vezes 1/2, 4. Vezes 1/2, 2. Vezes 1/2, 1. Vezes 1/2, 1/2. E aí vai. Veja que essa PG... Deixa eu começar aqui do 8. 8 vezes 1/2, 4. Vezes 1/2, 2. Vezes 1/2, 1. Vezes 1/2, 1/2. Vezes 1/2, 1/4. E aí vai. Veja que os números estão cada vez mais próximos do zero. Os números não vão chegar no zero. Vai ficar 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, até que vai estar lá 1 sobre 1024, 1 sobre mais de 1 milhão, mas nunca chega em zero, mas vai ficar próximo. Então eles convergem para o zero. Isso acontece quando o módulo da razão ela é menor que 1. Ela é uma PG convergente, tá? Então é uma PG convergente, quando o módulo é menor que 1. Por que eu falo sempre módulo? Porque se a razão, aqui nesse caso, eu fui multiplicando por 1/2. Algumas pessoas pensam, Pedro, eu pensei foi dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Na verdade, na PG, você não tem que pensar em dividir, você tem que pensar sempre em multiplicar. Só que quando a gente está dividindo por 2, você está multiplicando por 1/2. Está multiplicando por 1/2. E aí vai. Então, vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, tá bom? Agora, se em vez de ser 1/2 fosse menos 1/2, a diferença é que ficava 8 menos 4, 2 menos 1, 1/2, menos 1/4, ficava um mais e um menos, um mais e um menos. Então ela acabava alternando quando a gente tivesse essa situação, tá bom? Bem, então vamos lá. O que acontece? Então aqui você tem a PG, aqui você também tem uma PG. Pedro, eu posso ter uma PG que ela seja ao mesmo tempo PA e ao mesmo tempo PG? Há pouco tempo me perguntaram no Instagram justamente isso. Pedro, tem como uma sequência ser PA e PG ao mesmo tempo? Eu digo para você, tem. Como? Por exemplo, se você tivesse uma PG assim, ó, 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2, vezes 1, 2, vezes 1, 2, todo o tempo. Vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. É uma PG. É uma PG constante. E por que ela é PA? 2 mais 0, 2 mais 0, 2 mais 0, mais 0, mais 0. Então, para ela ser PA e PG ao mesmo tempo, o que é que você tem que ter? Você tem que ter uma razão igual a 1 na PG e uma razão igual a 0 na PA. Então, é isso. Ou seja, ela acaba sendo uma sequência constante. Legal? Bom, vamos falar aqui do termo médio da PG. Vamos falar aqui do nosso termo médio. Vamos falar aqui do termo médio da PG. O que seria esse termo médio? Ou termo médio não. Termo médio, vou falar na próxima aula. Vamos falar primeiro aqui
lei de formação, né? Eu posso chamar de termo geral. Lei de formação, que é o termo geral da nossa PG. O que é o termo geral? É aquela formulazinha que gera toda a PG. Quando você tem uma PG, você tem o A1, aí eu faço vezes a razão, é o A2. Vezes a razão, é o A3. Vezes a razão, até eu chegar em um AN. Então, do A1 para o A2, eu multiplico pela razão Q. Aí só uma curiosidade. Você sabe por que que a razão da PG é a letra Q? Porque na PA, a razão é R. Só que o R da razão da PA não é R de razão. É R de resto. É o resto da diferença. Então, quando você tem uma PA, 2, 5, 8, 11, 14, se você fizer 5 menos 2, dá 3. 8 menos 5 dá 3. 11 menos 8 dá 3. 14 menos 11 dá 3. A razão, quer dizer, é o resto entre a diferença de dois números seguidos. Já na PG, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162, se eu for vezes 3, vezes 3, vezes 3, veja que esse Q é a letra Q de quociente. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 6, 3. Então é sempre, na PA, é a diferença entre um número e o seu anterior, e na PG é o número dividido pelo anterior. Então, se eu dividir 162 por 54, dá 3. 54 por 18 dá 3. Quer dizer, a razão entre dois números seguidos dá sempre o mesmo número. Por isso que é a letra Q, Q de quociente. Olha aqui que bacana. É Q de quociente. Então, vamos comigo. Então, eu sei que o A1 é o próprio A1. O A2, como é que eu faço para encontrar o A2? É só pegar o A1, que é o anterior, vezes a razão. Se eu quiser o A3, eu pego o anterior, que é o A1 vezes Q, e multiplico vezes Q de novo. Então, daqui é o quadrado. Quem é o A4? É só pegar o anterior, que é o A1 vezes Q ao quadrado, e multiplicar por Q de novo, que é o cubo. E aí vai. Então, veja bem. Para eu chegar no segundo, eu multipliquei pela razão uma vez. Para eu chegar no terceiro, eu multipliquei pela razão duas vezes. Para eu chegar no quarto, eu vou multiplicar a razão 3 vezes. Então, se eu quisesse generalizar, um AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou seja, para eu chegar no 2, eu multiplico vezes Q. Para eu chegar no A3, é Q ao quadrado. Para eu chegar no A4, é Q ao cubo. Então, para chegar no AN, é Q elevado a N menos 1. Pronto. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Então, isso aqui é o nosso termo geral da minha PG. Inclusive, você pode dizer assim, quem é o A20? Ora, o A20 é só pegar o A1 mais... se fosse na PA, o A20 é o A1 mais 19 vezes a razão. Mas sendo uma PG, é o A1 vezes Q elevado a 19. Quem é o A20? Eu também posso dizer que é o A5. Se fosse uma PA, é o A5 mais 15R. Mas como é uma PG, é vezes Q elevado a 15. Eu posso dizer que o A20, por exemplo, é o A15 vezes Q elevado a 5. Então, você pode escrever qualquer termo em função de qualquer termo que você quiser e a razão. É igual o que a gente fez na questão da progressão aritmética, é o mesmo raciocínio que a gente segue para a gente poder construir toda essa história. Legal? Então, vem comigo aqui, vamos resolver esse exemplo aqui sobre progressão geométrica. Vem comigo na tela. Bom, qual o valor x que devemos somar aos números 1, 4 e 10 para obter uma PG crescente?
veja bem, ele tem os números 1, 4 e 10, e ele está dizendo que ele vai pegar, ele tem que somar o mesmo número x ao 1, tem que somar x ao 4 e tem que somar x ao 10. Ó. Ele disse qual é o valor x que eu devo somar aos números 1, 4 e 10 para obter uma PG crescente. Então eu vou somar o mesmo x ao 1, ao 4 e ao 10 e eu vou gerar uma PG. Então vamos lá, qual é a sacada dessa questãozinha aqui? A sacada é você entender que sempre que eu tenho uma PG, vem comigo aqui uma historinha rápida. Ó, quando você tem, vamos fazer um linkzinho aqui bem bacana. Sempre que eu tenho uma PA, de 3 termos, A, B, C, eu posso fazer com que o B menos o A dê a razão. E o C menos o B, e o C menos o B também é a razão. Então, se você fizer o B menos o A e o C menos B, isso é a razão. Então, B menos A é a razão e C menos B é a razão, você vai gerar isso aqui. Eu também posso dizer que o B é a média entre os dois da ponta, o A mais C sobre 2. Lembra? Bom, então isso aqui quando eu tenho uma PA. Mas no caso da PG, da progressão geométrica, A, B, C. Sempre que você tiver 3 números em PG, o que você vai dizer? O segundo termo dividido pelo primeiro é a razão. E o terceiro termo dividido pelo segundo é a razão. Então, se eu dividir esse por esse e dividir esse por esse, vai dar a razão. Isso aqui também podia multiplicar em cruz. Ó. Esse vezes esse vezes esse. Você ia ter que B ao quadrado é igual a AC. Agora, B ao quadrado é igual a AC. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse B ao quadrado e passar para o outro lado e dizer que o B é mais ou menos a raiz de AC. Então, eu posso dizer que esse termo do meio é a média geométrica dos dois da ponta. Enquanto que na PA o do meio é a média aritmética dos dois da ponta, em uma PG o do meio é a média geométrica. E se eu digo na questão que os números são estritamente positivos, ou ele diz que é uma PG crescente, aí você já sabe que todos os números seriam positivos, aí aqui não teria o mais ou menos, seria só raiz de AC. Mas se você não souber nada sobre a razão, pode ser mais ou menos, tá bom? Então, voltando para a nossa questão. Ele disse aqui, ó, é uma PG, veja bem, ele disse que era uma PG crescente. Então, eu já sei aí que tem que ser positivo. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou simplesmente dividir o 4 mais x, ó, que é o do meio, que é o segundo, dividido pelo primeiro, tem que ser igual a 10 mais x dividido pelo segundo. Ó. Então, eu fiz a divisão. Agora, eu vou multiplicar em cruz. Ó. Esse vezes esse vai dar como se fosse 4 mais x, vou escrever de novo, que bonitinho. 4 mais x vezes 4 mais x, que é 4 mais x ao quadrado. E aqui vai ficar 1 mais x vezes 10 mais x. Bom, aqui vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a 1 vezes 10, 10. 1 vezes x, x. 10 vezes x, 10x. E x vezes x, x ao quadrado. Olha o que é que vai acontecer agora. Esse mais x aqui vai passar para cá diminuindo menos x. Então, ele vai acabar cancelando com esse daqui. O que mais? Eu tenho aqui 16, vou deixar aqui quietinho. Vou passar o 10 que está aqui somando para cá, subtraindo. Vai ficar o x mais 10x menos 8x, ó. 16 menos 10 dá 6. X mais 10 dá 11. 11 menos 8, 3. 3x. Então, se é 3x é igual a 6, x é igual a 2. Portanto, o x é igual a 2. Veja bem,
Se eu somar 2 no primeiro, vai dar 3. Se eu somar 2, vai dar 6. Se eu somar 2, vai dar 12. Então, veja que o x que eu tenho que somar é 2, porque aí ele vira essa PA, 3, 6, 12. Portanto, a resposta é o item A. Resposta é o item A. Se eu somar 2, eu vou obter essa PG 3, 6, 12. Bacana? Show de bola, hein? Bacana. Questãozinha, realmente, a um nívelzinho mais alto aqui, um pouco mais por uma questão. Foi até bom para a gente relembrar alguns conceitos de base, como a questão dos quadrados, dos produtos notáveis, quando você tem A mais B ao quadrado. Isso aqui é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Até legal para a gente relembrar isso aqui. E quando você tem assim A mais B que multiplica por X mais Y, aí você faz o processo associativo, né? Você vai fazer A vezes X, A vezes Y, B vezes X, B vezes Y e vai desenvolver aqui desse lado. Então isso aqui é importante para a gente poder acabar relembrando esses conceitos. Legal? Vem comigo para a próxima. Interpolando quatro meios geométricos entre o 10 e o 320, obtemos uma PG de razão Q. Determine o segundo termo dessa PG. Olha que legal. Quando ele disse interpolar, interpolar quer dizer o quê? Colocar entre os polos, entre os extremos. Ele vai botar entre o 10 e o 320, 4 números, 4 termos, ó. Eu vou interpolar, colocar entre os extremos 4 números que vão gerar uma progressão geométrica. Então, o que ele está falando é que entre o 10 e o 320, eu tenho que colocar aqui 4 termos. Então, significa que o o 10 vai ser o A1 e que o 320 vai ser o A6, que vai ser o sexto termo. É isso que ele está falando, em outras palavras. Ele está dizendo para a gente que o sexto termo, que o A6, é 320. E eu sei que o A6 é o A1, que é elevado a 5, porque do 1 para o 5 eu tenho que multiplicar 5 vezes. Então, você vai ter, quem é o A6? 320. Quem é o A1? 10, que é elevado a 5. Portanto, que elevado a 5 é igual a 32, porque aqui vai claramente cortar esse 0 com esse 0, passa o 10 que está multiplicando para o outro lado dividindo, Q elevado a 5 igual a 32. Se o Q elevado a 5 é 32, qual é o número que elevado a 5 vai dar 32? 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes vai dar 32. Ou então, raiz quinta de 32, isso é igual a quem? 2. Tá bom? Então, eu sei que a minha razão vai ser 2. Se a minha razão vai ser 2, então vamos ver, vem comigo, ó. 10 vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80, vezes 2, 160, vezes 2, 32. Então veja que a razão, o que foi 2. Mas o que ele pergunta é o segundo termo, né? O segundo termo, quem é? O A2, que é 20. Portanto, a resposta é o item C. Olha aí o detalhezinho dessa questão, vem comigo. A gente podia ficar tentado a pensar que a resposta era 2. Ainda bem que não tem o 2 para marcar, porque o 2 é a razão dessa PG, mas não é o que eu estou procurando. O que eu estou procurando é quem é o segundo termo dessa PG. Então, o segundo termo dessa PG, quem vai ser? 20. Então, eu tinha que voltar para a PG 10 e fazer vezes 2, encontrar o segundo termo, que no caso foi 20. Bacana, né? Então, essa questão, acho que é muito mais de interpretação. Se você não sabe o que é interpolar, fica muito mais difícil de eu armar essa jogada. Então, a ideia é justamente o quê? Quando eu tenho esses elementos, quando eu sei
desses elementos, eu sei lidar com esses elementos, quando eu conheço a nomenclatura, fica muito mais fácil. Então a matemática, ela é uma matéria que ela precisa dessa série de alicerces. Eu preciso de português? Com certeza. Com certeza você precisa entender bem da leitura do português. Pedro, eu nunca ouvi falar nessa palavra interpolar. Nunca. Interpolação. O que é a interpolação? Então, às vezes, a gente não conhece a palavra, mas é possível que na hora da prova a gente interprete. A primeira ideia é, quanto mais questões a gente vá fazendo, a gente vai ganhando experiência para que a gente possa, obviamente, fazer na hora da nossa prova. Mas, e se eu não conheço? Aí você tem que ter feeling, tem que ter essa sacada. Qual é? Peraí, interpolar. Peraí, inter. O que é uma coisa inter? Inter quer dizer o quê? Inter, entre. Sempre que eu falar inter, eu estou falando de quê? Entre. Polos. O que são os polos? Quando a gente fala da Terra, polo norte, polo sul. O que é isso? São extremos. Então, quando você diz interpolar, significa colocar entre os extremos. Olha aí que bacana. Então, por isso que a ideia foi coloque entre os extremos 10 e 320, 4 termos, 4 meios geométricos, ou seja, 4 números entre o 10 e o 320 que gere uma progressão geométrica. Então veja que se eu tenho um número aqui, e entre esses dois números eu vou colocar 4 números, eu vou ter um total de 6 números. Então essa é a sacada, grande sacada dessa questão. Sempre importante a gente estar atento, participando da aula. Quando você estiver aqui comigo, eu quero que você, mesmo que sozinho aí em casa, que você esteja participando da aula. Quando eu perguntar uma coisa, responda junto comigo, não interessa o que está ao seu redor. Responda, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, quanto é que vai dar isso aqui? 5. O que eu faço com isso aqui? Passa para o outro lado. Vai respondendo junto comigo, porque a matemática, ela não se aprende passivamente. A matemática ela tem que ser aprendida de forma ativa. Então, uma das coisas que mais me perguntam é, Pedro, o que é que eu faço para aprender matemática? Vamos lá. Para eu aprender matemática, uma das coisas mais importantes é a gente não aprende passivamente, tem que exercitar. Então, o primeiro passo é tem que fazer exercício. Eu tenho que, na hora da aula, participar, fazer junto com o professor. É como se eu estivesse resolvendo as questões sem medo de errar. E errar faz parte do processo de aprendizagem. Isso é importante você saber. O erro é uma coisa absolutamente inerente ao processo de aprendizagem normal, tranquilo, sem problema. Agora o que você faz? Você vai corrigindo. À medida que você vai errando, peraí, agora eu errei isso. Ah, não é assim, como é que eu faço? Você vai atrás e vai descobrindo. Outra coisa que ajuda demais, refazer todas as questões que nós propormos a você. Todo o material que a gente tiver, você vai refazer todas essas questões. Porque mas Pedro, as mesmas questões que você está fazendo, as mesmas. E depois que a gente for fazer um banco de questões mais à frente, refaça todas as questões que nós orientamos. Por quê? A repetição com correção até a exaustão é o que leva você à perfeição. Então, sem mais delongas, vem comigo, que aqui é pouco papo, só sucesso. Vem comigo na tela. Vamos falar de progressão geométrica. Vem comigo. Mas nesse momento da progressão geométrica, eu vou falar basicamente de quê? Da soma dos termos de uma progressão geométrica. Mas eu queria que você entendesse que existem 2 tipos de fórmula de soma dos termos de uma progressão geométrica. Por quê? Porque existe uma PG que a gente chama PG infinita e existe uma PG finita. No caso da PG finita, que ela tem N termos, se eu quero uma PG finita, então você vai dizer assim, a soma dos N termos de uma PG. Quando eu falar soma dos N termos, é justamente porque eu estou, claro, me referindo a uma PG finita. Se eu estou dizendo que se é a soma dos N termos, eu estou
deixando claro que eu estou pegando a soma de uma PG finita. E essa fórmula da soma da PG finita, ela é A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Veja que é Q elevado a N menos 1. Quem está elevado aqui é só o N, tá? Então essa aqui é a fórmula da soma de uma PG finita. Já quando você tem uma PG infinita, quando você tem a soma de uma PG infinita. Aí deixa eu te perguntar, tem como eu somar uma coisa infinita? Tem. Por que que é possível eu somar uma coisa finita? Porque tem uma hora que os pedaços vão ficando infinitesimalmente pequenos que eles ficam desprezíveis. Então, é possível sim. Já já eu vou mostrar um desenho que vai ficar bem claro isso para você. Então, a soma de uma PG infinita, ela é A1 sobre 1 menos Q. Pronto, é isso aqui. É até mais fácil a fórmula da soma de uma PG quando ela é infinita. É bem mais fácil. Bom, vamos dar dois exemplos aqui para você. Se eu chegasse e tivesse isso daqui, ó, faça essa soma. 2 mais 4 mais 8 mais aí tananã, até, vamos colocar aqui até 256. Então eu quero o valor dessa soma aqui. Essa soma, ela é uma PG de 8 termos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Veja bem, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. São 8 termos. Então, nesse caso, ela é uma PG finita. E se ela é uma PG finita, a fórmula será soma dos 8 termos. Vai ser o A1. Quem é o A1? 2. Vezes Q, que é a razão, 2, elevado a N. Quantos são os termos? 8 menos 1 sobre Q, 2 menos 1. Tudo bem? Então, veja, quando você tem S8 é igual a 2 vezes 2 elevado a 8 menos 1 sobre 2 menos 1. Aqui você vai ter 2 vezes 2 elevado a 8 é justamente 256. Menos 1, 255. 2 menos 1 vai dar 1, portanto, 2 vezes 255 vai dar 510. Então, essa soma aqui vai dar 510. É a soma de uma PG finita. Então, a soma da PG finita é quando você limita o número de termos. Eu tenho 8 termos. Some os 8 primeiros termos, some os 20 primeiros termos. Mesmo que eu tivesse mostrado assim, ó, 3 pontinhos aqui no final, mas dissesse, me diga a soma dos 8 primeiros termos, aí eu estava limitando o número de termos que eu estava somando, tá? Então, por isso que é tratado como uma PG finita. E uma PG infinita. Opa, a PG infinita. Vamos fazer deixa eu mostrar para você uma situação bem interessante. Imagina que eu imagina que eu tenho uma barra de chocolate e eu quero comer todo dia um pedacinho dessa barra de chocolate, mas eu quero que ela dure para sempre. É sonhar, né? Olha só o que é que eu vou fazer. No primeiro dia eu vou comer metade da barra. No segundo dia eu vou comer a metade da metade. Aí no terceiro dia eu vou comer a metade da metade da metade. Toda vez eu parto essa barrinha, o que vai sobrando, eu vou partindo. Então eu comi a metade, depois eu comi a metade da metade,
depois eu comia a metade da metade da metade, depois a metade da metade. Cada vez os pedacinhos vão ficando menores, menores. Tem uma hora que não vai dar nem para quebrar mais. Não vai dar para quebrar, vai ficar praticamente desprezível o último pedacinho que sobra. E aí você comeu a barra toda. Por isso que você, mesmo que você vai quebrando em infinitos pedaços, tem uma hora que esses pedaços vão ficando infinitesimalmente próximos de zero. Praticamente zero, ou seja, eles vão desaparecer. Então vem comigo na tela. Então olha por que é possível somar uma PG infinita. Então imagina que você tem aqui aquela história da barra de chocolate. Aí a pessoa foi e comeu a metade, um meio. Depois ele comeu a metade da metade, um quarto. Depois a metade da metade da metade, um oitavo. Depois a metade da metade da metade da metade, 1 sobre 16. Metade da metade da metade da metade, 1 sobre 32. Metade da metade da metade da metade, depois a metade da metade da metade. Tem uma hora que os pedaços ficaram tão pequenos que, somando tudo, dá o inteiro. Por isso que 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16. Porque os pedaços aqui começam a ficar infinitesimalmente pequenos. 1 sobre 128, 1 sobre 256, 1 sobre... Aí vai ficando até... Imagina quando ficar 1 dividido em 1 bilhão de pedaços. Praticamente zero. Então, fica muito próximo a zero, cada vez mais, que esse somatório ele vai dar o inteiro de novo, vai dar tudo. Então, por isso que é possível somar uma PG infinita. E eu ainda vou dar uma dica bacana. Toda vez que você tiver uma PG infinita em que a razão for 1 meio vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, quer dizer, cada vez eu estou pegando a metade, 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 toda vez que a PG for razão 1 meio, essa soma sempre é o dobro do primeiro termo. Por quê? Porque o primeiro termo, ó, veja que o primeiro termo é 1 meio. E os outros termos todinhos somando, ó, veja que quando eu somar todos os outros termos, ó, o primeiro termo é 1 meio. E quando eu somar todos os outros termos de novo, claro que eles vão dar o quê? Outro pedaço 1 meio. 2 pedaços iguais. E quando eu somo, dá o quê? Dá um inteiro. Então, sempre que eu pegar uma PG, olha aí, sempre que você pegar uma questão que eu tenho uma PG em que a razão ela é 1 meio e ela é infinita, sempre a soma é o dobro do primeiro termo. Teve até uma questão que é interessante, que ele dizia assim, que era um carro, ele tinha andado, ele andava, ele estava sendo perseguido pela polícia, e aí ele andou 20 quilômetros aqui sendo perseguido pela polícia. Quando de repente ele viu outro carro vindo para cá perseguindo ele, aí ele voltou e andou 10 quilômetros. Depois ele voltou e andou 5 quilômetros. Depois ele voltou e andou 2,5 km. Depois ele voltou, sempre foi voltando e anda da metade. Então ele andava primeiro 20 quilômetros, depois 10 quilômetros, depois 5 quilômetros, depois 2,5, depois 1,25, e aí você ia percebendo que era sempre a metade, 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 e ele ia ficar nesse zigue-zague, indo e voltando, indo e voltando. Aí ele dizia quantos quilômetros no total ele acabou percorrendo. Ele ficou assim até o carro ficar só balançando, né? Ou seja, quantos quilômetros? Se na primeira ida foi 20, depois 10, depois 5, depois 2,5, então o somatório vai dar quanto? 40. É sempre a soma vai ser o dobro. Mas por quê? Veja aqui comigo de novo. Não só por essa razão aqui, mas veja pela fórmula que eu expliquei para vocês. A soma de uma PG infinita é o A1 sobre 1 menos a razão. Mas se essa razão for 1 meio, quem é 1 menos 1 meio? 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Repete o primeiro e multiplica pelo segundo, ó, repete o primeiro, que é o A1, e multiplica pelo segundo, vai virar quem? 2 vezes A1, ou seja, o dobro do primeiro termo. Por isso que toda vez que você tiver uma PG, uma progressão geométrica infinita,
em que a razão dessa PG ela for 1/2, toda vez que essa razão for 1/2, o somatório é sempre igual ao dobro, vem comigo, e vai ser igual ao dobro do primeiro termo. Legal? Bacana? Bom, então vamos para a nossa primeira questãozinha, para o nosso primeiro exemplo, para a gente poder ilustrar esses assuntos que a gente está trabalhando. Eu vou colocar uma questão bem legal, uma questão bem bacana, bonita, que vai ilustrar muito bem isso aqui. Vem comigo. A sequência de figuras a seguir é formada por quadrados idênticos, que vão aumentando sua quantidade de acordo com certo critério. Supondo que as figuras continuem evoluindo no mesmo padrão aqui encontrado, o número de quadrados da figura 10 está compreendido entre o número de quadrados da figura 10. Bom, o que eu quero que vocês observem aqui comigo? Na figura 1, ele é formado por uma coluna de um quadradinho, certo? Na figura 2, eu podia dizer assim, tem 3 quadradinhos. E na outra figura tem 7. E na outra figura tem 15. Então eu podia dizer 1, 3, 7, 15 e tentar estabelecer uma lógica. É possível. Mas o que eu queria que você visse é que essas colunas, o número de quadradinhos, ele foi dobrando. Então veja que aqui eu tinha um quadradinho. Na figura 2 eu tinha 1 mais 2. Na figura 3 eu tinha 1 mais 2 mais 4. Na figura 4, 1 mais 2, eu estou analisando por coluna, mais 4 mais 8. Agora eu te pergunto, e na figura 5, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16. E na figura 6, mais 32. E na figura 7, mais 64. E na figura... e aí vai. Mais 128, mais 256. Olha, se você for ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você podia ir logo 512 e 1024. Ó. Se eu quisesse, eu podia escrever todos, porque cada coluna vai dobrando em relação à anterior. Então, dobrou, 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 dobrou. E aí eu fui escrevendo todos e, se eu quiser, eu somo. Tudo bem? Mas é óbvio que essa ainda não é a minha solução. Eu quero que você entenda que isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma PG de 10 termos. Então, é a soma dos 10 termos de uma PG. Então, é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Vem comigo. É exatamente o que nós vamos solucionar. É a fórmula da soma dos 10 termos de uma PG. Porque se você for ver, ele pergunta o total de quadradinhos. Só que o total de quadradinhos foi justamente o quê? Eu tinha um quadrado, depois tinha mais 2, depois mais 4, depois mais 8, e aí vai. Eu vou dobrando. Então, como eu quero, veja que a figura 1 tem uma coluna, a figura 2 tem 2 colunas, a figura 3, 3, a figura 4, 4, então a figura 10. A figura 10 vai ter 10 colunas. É o A1, Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1, tá bom? Só uma curiosidade, sempre que você vai montar uma equação ou uma fórmula, o igual, ele fica sempre na linha da barra principal, tá certo? É porque eu já tinha colocado aqui, ó, fiz a barra depois, então a barra sempre fica na linha do igual. É uma curiosidade que a gente, às vezes, ninguém fala pra gente, mas tem que ser. Bom, então, a soma dos 10 termos vai ser o A1 tem uma, veja que o A1 é 1. Que é a razão? 2 elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. Portanto, quanto é 2 elevado a 10? 1024. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
Esses números, inclusive, 2, 4, 8, 16, 32, são números que você tem que estar muito habituado a trabalhar, porque eles são as chamadas potências de 2. 2 elevado a 10 é 1024, menos 1, 1023. Portanto, eu vou ter 1023 quadradinhos. Então, a figura 10 vai ter 1023 quadradinhos. O que ele pergunta, volta aqui para a tela, é a quantidade de quadrados da figura 10. Por isso que eu fui até o 10º termo. Então, essa soma deu 1023. Portanto, a resposta item C, ou seja, entre 1000 e 5000 quadradinhos é a nossa resposta. Ele diz, é entre 0 e 500, entre 500 e 1000, entre 1000 e 5000, portanto, é o item C, entre 1000 e 5000. Legal, né? Bacana? Bonitinha demais essa questão. Então, vem comigo. Então, bonitinha demais essa questão. É assim que a gente tem que entender que é uma questão de soma de PG. É uma soma de um PG, mas é uma soma finita. Pedro, por que eu sabia que era uma soma finita? Porque ele queria a soma dos 10 termos. Então, talvez a maior sacada dessa questão foi você perceber que tratava-se de uma progressão geométrica. Então, a grande sacada foi você entender e não contar os quadradinhos já o resultado da soma, mas contar por coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e ver que era um somatório de uma PG. Questãozinha com o nível já mais alto, mas uma questão bem possível para a gente construir esse nosso conhecimento. Vem comigo para a próxima. Olha nesse exemplo aqui, ele pergunta assim, qual é o valor de x que é igual a 4 mais 2, ele bota 4 mais 2 mais 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo. Veja que, primeiro passo, ele bota esses 3 pontinhos. Opa, já para dizer que é uma PG infinita. Então, quando você vê esses 3 pontinhos no final, vai ser uma PG infinita. Ah, um detalhe super importante. Só existe, vem comigo aqui, só existe somatório de PG infinita quando ela é convergente. Ou seja, o que é convergente? Lembra que a gente falou? Que é quando o módulo da razão é um número menor que 1. Ela tem que ir se aproximando de 0. Porque como é que eu posso somar 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64? Como é que eu posso somar uma PG crescente? Como é que eu posso somar uma PG que está cada vez maior, maior, maior? É impossível. Eu só tenho como somar uma PG quando ela é convergente, ou seja, quando em módulo os números estão diminuindo, ou seja, ela está se aproximando do 0. Então, quando ela se aproxima do 0, é possível, ou seja, os pedacinhos vão ficando cada vez menores, por isso que é possível a gente somar. Então, nesse caso, nós temos uma PG infinita, volta comigo para a tela. Como é que eu descubro a razão? É só você dividir o segundo termo pelo primeiro, 2 dividido por 4. Dá quanto? 1 meio. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, 1 dividido por 2, 1 meio. Se eu dividir o quarto pelo terceiro, 1 meio. Ou seja, basta eu escolher 2 números seguidos e dividir, que eu vou saber quanto é a razão. Ah, olha aquela história que eu falei. A razão é 1 meio. Metade, 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 metade. Então eu já sei de cara, sem fazer conta nenhuma, que o resultado aqui vai ser o dobro do primeiro número. Como esse aqui é 4, esses outros números todinhos aqui que estão somando, esse somatório vai ser 4. E 4 mais 4 vai dar quanto? 8. Já sei que a minha resposta vai ser quanto? 8. Mas aplicando a fórmula da soma de uma PG infinita é o A1 sobre 1 menos Q. Ou seja, quem é o A1? 4. 1 menos a razão, que é 1 meio. 4, 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai ficar 4 vezes, aí esse 1 meio inverte, né? Ó, vai ficar, repete o primeiro
e multiplica pelo inverso do segundo, 2. O inverso de 1 meio é 2. 4 vezes 2, 8. Portanto, como a gente já sabia, o somatório vai dar item C, 8. Legal demais, tá? Então, resposta item C. Vamos então para o nosso último exemplo. Nesse caso, olha só, os números estão alternando os sinais, um mais e um menos, um mais e um menos, um mais e um menos. Então, eu já sei que é uma PG alternada ou oscilante. Veja que a razão é só dividir o segundo, menos 1, pelo primeiro, 2. Então, você vê que a razão é menos 1 meio. Se eu dividir o terceiro, que é 1 meio, pelo segundo, que é menos 1, claro que vai dar a mesma coisa, menos 1 meio. Então, eu estou todo o tempo vezes menos 1 meio, vezes menos 1 meio. Só que quando eu multiplico por um número negativo, menos com menos fica mais, por isso que o próximo é positivo. Vezes menos, fica menos. Vezes menos, fica mais. Por isso que o sinal acaba alternando. Mas a ideia é a mesma. É uma PG, primeiro passo. Veja que é uma PG infinita. Se é uma PG infinita, a fórmula é sempre quem? A1 sobre 1 menos a razão. Quem é o primeiro termo? 2. 1 menos a razão. Quanto é a razão? Cuidado. A razão é menos 1 meio. A razão não é 1 meio. É menos 1 meio. Isso faz toda a diferença. Menos com menos dá mais. Portanto, isso aqui vai ficar 1 mais 1 meio. E 1 mais 1 meio, tirando esse MMC aqui, vai ficar 3 meios. Repete o primeiro, 2. Multiplica pelo inverso do segundo, 2 terços. Então, 2 vezes 2, 4, dividido por 3. Então, a resposta vai ficar 4 dividido por 3, item C de casa. 4 terços. Olha que bacana, que legal aqui essa situação. Tá bom? Show de bola? Então, vem comigo. Bom, então, qual é o segredo? Refazer todas essas questões. É extremamente importante que você refaça, que você reveja, que você revise, porque a repetição com correção até a exaustão é o que leva você à perfeição. Valeu? Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico, você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do AlphaCom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do AlphaCom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação.
Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida.